Olá pessoal, eu sou o Léo e bem-vindos ao canal Thermotots. A gente vai fazer o primeiro exercício de conservação de energia e aqui a gente vai trabalhar com o equivalente mecânico do calor de forma experimental, com um exercício, ok? Então vamos lá. Bom, esse é o nosso exercício e perceba que ele dá para a gente uma fotozinha, né, de como foi o aparato experimental. Então, ele diz assim: utilizando etanol, um agitador mecânico de potência 100 watts, um termopar digital e um calorímetro de capacidade térmica igual a 3,8 joules por grau Celsius, buscou-se determinar o equivalente em joules de uma caloria. O ensaio foi feito com 2,5 litros do líquido, do etanol, né? E a 20% da potência total do agitador, durando 20 minutos, que é o tempo que durou o experimento, né? A partir do gráfico de temperatura por tempo, obteve-se a equação que caracteriza o ensaio, mostrada a seguir. Então, ele quer que a gente determine o erro experimental, no item A, e quer que a gente determine a temperatura do etanol na metade do experimento. Beleza? Então, ele dá para a gente a equação, né, que caracteriza o ensaio, e dá para a gente também os valores de calor específico e densidades do etanol. Então, só para a gente primeiro analisar o problema, a gente está lidando aqui com um problema na verdade, esse aparato experimental, se vocês lembrarem lá da termodinâmica fundamental, que esse experimento ele vai ser basicamente o experimento de Joule, né? Vai ser o experimento que Joule fez. O que vai ter diferente é esse agitador mecânico aqui, né? Que na verdade no experimento dele ele usou aquele sistema de polias e pesos. Então, o que é que acontece? Ó? Aqui a gente tem um calorímetro, que é esse equipamento aqui, né? Esse equipamento em azul. Dentro do calorímetro a gente vai colocar o etanol, que vai ser o nosso líquido de trabalho. A gente tem a potência conhecida do agitador mecânico. Esse agitador vai agitar o líquido aqui dentro do calorímetro, né? E o termopar ele vai nos ajudar a aferir, né, a temperatura pelo tempo de operação do experimento, que foi de 20 minutos, como ele falou, né? Então, a gente vai acompanhar a temperatura aqui pelo termopar, ok? Como no experimento de Joule, a gente vai observar que a temperatura, com o tempo, ela vai aumentar, certo? Então, o que é que acontece aqui? A energia, esse agitador mecânico, ele vai a partir da potência dele, vai gerar energia mecânica, né? E essa energia mecânica ela vai ser transformada em energia térmica. Por isso que a temperatura do líquido aumenta, né? Então ele recebeu calor, ele recebeu energia, certo? Então é justamente isso que a gente observa, que a energia mecânica, ela vai se conservar, ela vai ser convertida, né, em energia térmica, que vai ser percebido aí pelo aumento da temperatura do líquido. Então, a gente analisando profundamente aqui, ó, a gente vai chegar nessas equações, onde a energia mecânica ela vai ser representada pela potência do equipamento, basicamente pela potência do equipamento, que ela é dada em watts, né? Mas a gente sabe que o watts ele é igual ao joule segundo, né? Joule por segundo. Perceba que nesse outro lado a gente tem só grandezas de energia, né? Então a gente precisa cortar esse S, esse Szinho aqui de segundo. E a gente pode cortar
multiplicando a potência pelo tempo do experimento, né? Então, deu certinho aqui, ó. Aí a gente corta segundo aqui, e vai ficar com a potência vezes o tempo vai ser igual ao valor em joules da energia mecânica, né? O valor aqui da energia mecânica em joules. Mas aí, essa energia térmica, ela vai ser representada pelos calores envolvidos no experimento, né? Que nesse caso aqui, vai ser justamente o calor envolvido no líquido e o calor envolvido no próprio calorímetro, né? Então, líquido e calorímetro eles estão recebendo essa energia. E a gente pode abrir aqui as equações, né? A gente vai ficar com aquela equação de m vezes calor específico vezes o ΔT para o Q do líquido, né? O calor do líquido. E para o calor do calorímetro, a gente vai ficar com a capacidade térmica do calorímetro vezes o ΔT, ok? Então, dessa forma, a gente consegue calcular, né, essa energia mecânica e essa energia térmica. Então, perceba que nesse outro lado aqui, ó, a gente tem a massa em gramas, o calor específico vai estar em caloria por grama vezes o grau Celsius, né? E a temperatura aqui em grau Celsius também. Então, a gente corta aqui grau Celsius, corta grama aqui. Aqui a gente vai ter grau Celsius também, corta aqui. Vai ficar só caloria, né? E caloria. Então, perceba que dessa forma, aqui a gente corta segundo de novo, né? Desse outro lado. Então, perceba que dessa forma, a gente vai ver, ó, nesse lado aqui só ficou joule, não é isso? E no outro lado ficou caloria. Então, dessa forma, ó, a gente pode determinar quantos joules a gente vai ter em uma caloria, né? A gente pode determinar o equivalente em joules a uma caloria, que foi justamente o que o joule ele fez, né? Ele conseguiu determinar o equivalente mecânico do calor. Então, como a gente falou, né? A gente consegue fazer essa equivalência de joules em caloria. Experimentalmente, como eu falei, né? A gente vai perceber que a temperatura ao decorrer do tempo vai aumentar. Então, pegando aquelas equações lá que a gente fez, né? A potência vezes o tempo, aqui o calor envolvido no líquido e aqui o calor envolvido no calorímetro. A gente sabe que essa temperatura aqui ela vai ser a mesma para os dois, né? Então, a gente pode colocar aqui em evidência. Então, a gente vai ficar com essa parcela aqui, ó. Certo? MC, MCzinho mais Czão. Czinho o calor específico e o Czão a capacidade térmica do calorímetro, certo? Então, passando isso aqui para o outro lado, a gente vai ficar com a potência vezes o tempo dividido por tudo isso aqui, igual ao ΔT, beleza? Pronto. Então, a gente sabe que esse ΔT ele é justamente a diferença de pressão, né? Então vai ser, quer dizer, a diferença de temperatura, então vai ser TF menos TI, a temperatura final menos a inicial. A gente pegando essa temperatura final e colocando, isolando ela, né? E colocando essa temperatura final lá no outro lado, a gente chega nessa equação aqui, ó. Certo? A gente chega nessa equação aqui. Perceba que a temperatura ela vai aumentando com o tempo. Então, a gente pode fazer um gráfico, né? A gente pode fazer um gráfico onde o nosso y vai ser justamente a temperatura final e o nosso x vai ser justamente o tempo, beleza? Ó, então, o y da nossa equação vai ser o TF e o x da nossa equação vai ser o tempo, certo? Então, graficamente, é uma equação de primeiro grau, né? É justamente uma equação de primeiro grau. Então, graficamente, a gente ficaria com uma coisa desse tipo aqui. Beleza? Aqui seria o T
final, no y, e ali no x seria o tzinho, né, que é o tempo. Ok? Então, aqui, essa parcela aqui toda seria o nosso coeficiente angular, e a temperatura inicial seria o nosso coeficiente linear, ok? Então, experimentalmente, a partir dessa relação aqui, a gente pode calcular a temperatura final. Ok? Então, vamos lá para o exercício, né? Primeiro, vamos analisar os dados que ele deu para a gente. Analisando os dados, ó, primeiro, a gente vai pegar, para calcular o erro experimental, né? A gente precisa do valor real, né? Que é justamente esse, que foi o que o Joule nos forneceu, né? Foi o que o Joule descobriu para a gente. Então, ele disse que uma caloria, pelo experimento dele, equivale a 4,184 joules, certo? Então, a gente vai usar esse valor aí para calcular o nosso erro experimental lá no final do exercício. Ele fala que a potência de operação ela foi 20% da potência total, que é 100 watts, né? Ou seja, a potência total, quer dizer, a potência de operação da gente vai ser 20 watts, ok? A gente sabe que watts é igual a joule por segundo, e a gente pode converter esse valor baseado nessa relação aqui, ó. A gente pode converter esse valor para calorias, né? Que vai dar igual a 4,48 calorias. Mas vocês vão ver que esse valor em calorias a gente nem vai precisar usar. A capacidade térmica do calorímetro, a gente precisa passar ele para caloria, né? A gente pode usar também essa relação aqui para fazer essa conversão. Então, 3,8 joules vai ser igual a 0,908 calorias. Então, a gente pode fazer essa conversão aí. Ele fala que foram usados 2,5 litros de etanol. Então, a gente pode converter isso aí para gramas, né? Utilizando a densidade do etanol, que foi o que ele nos deu também. Então, vai dar aí 1972,5 gramas de etanol. A gente converte o tempo de operação, que foi 20 minutos em segundo. Então, vai dar um valor de 1.200 segundos, ok? E pela equação do gráfico ó, que ele nos deu, a gente pode descobrir o tempo inicial, que é justamente o coeficiente linear da equação, né? Que é 25,6, beleza? Se você está com dúvida nisso, é só você colocar um tempo aqui igual a zero, né? Essa parte aqui vai se anular e vai ficar y igual a 25,6, que é a nossa temperatura inicial, ok? Então, calculando a nossa temperatura final, que a gente vai precisar para colocar lá na equação, né? A gente descobre ó, a partir da equação. Então, esse x aqui vai ser justamente a temperatura de operação, quer dizer, o tempo de operação, né? Que é de 1.200 segundos. Então, é só substituir. A gente coloca aqui o tempo, né? 1.200. Calculando aqui, a gente vai ter que a temperatura final vai dar igual a 30,4 graus Celsius, certo? Então, indo aqui para a equação, é só a gente calcular direitinho, né? O ΔT ele vai ser igual ao tempo final, que é 1.200, né? A potência vai ser igual a 20, né? 20 watts, 20 joule por segundo. Perceba que eu deixei aqui em joule para a gente no final fazer a equivalência de joule em caloria, certo? Aqui a gente coloca ó, a massa do etanol, o calor específico do etanol e a capacidade térmica do calorímetro. Então, a gente coloca todos esses valores aqui, ó, ok? Perceba que aqui tem grama, né? Então, corta grama com grama daqui, corta o centímetro, o grau Celsius daqui, o grau Celsius daqui,
e vai ficar só caloria, né? E aqui também tem grau Celsius, então a gente corta também, tá multiplicando, né? Então, vai ficar só caloria aqui, né? Esse ΔT, que é a diferença de temperatura, vai ser justamente os 30,4, que é a nossa temperatura final, que a gente determinou, menos o 25,6, que é a temperatura inicial. Então, fazendo esse cálculo aí direitinho, a gente vai ficar com o valor em caloria, que é esse aqui, certo? 24.000 joules ficou equivalente aqui a 5.590,4784 calorias. Então, essa é a nossa equivalência experimental, certo? Fazendo a regra de 3, ó, colocando aqui uma caloria, vai ser igual a quantos joules, né? Fazendo uma regrazinha de 3 aqui, e aqui é o que a gente quer determinar, então isso aqui vezes isso aqui dividido por isso aqui vai dar que uma caloria é igual a 4,2930 joules. Então, essa é a nossa equivalência experimental. A gente agora precisa calcular o erro experimental, né? Utilizando o valor ideal. Então, colocando aqui na fórmula de erro experimental, ó, a gente pega o valor experimental que a gente achou, que é justamente esse, 4,2930, menos o valor ideal, que é 4,148, dividido por 4,148. E em cima tem que ser o módulo, né? Pronto, multiplica o resultado por 100 e a gente vai ter que o erro deu aproximadamente 2,6%, que é um erro muito bom, né? Deu um erro menor que 5%, então experimentalmente a gente diz que o erro foi aceitável, ok? Pronto, agora para a letra B, ele fala assim, determine a temperatura do etanol na metade do experimento. Na metade do experimento, o experimento ele deu 20 minutos, né? Então a metade vai ser justamente a metade de 1.200 segundos, que a gente converteu lá para segundos. Então vai dar 600 segundos. Então é só substituir na equação do gráfico. A gente coloca o 600 como o x, né? Faz o cálculo e vamos chegar numa temperatura de 28 graus na metade do experimento, ok? Então é basicamente isso. A gente viu aqui o equivalente mecânico do calor experimental, calculou o erro, né? E deu aí um erro de 2,6%. E na outra equação, a gente, no outro item, né, a gente calculou a temperatura final para um determinado tempo que ele nos forneceu, que ele nos perguntou, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido tudo direitinho. E obrigado por assistir. Se inscrevam no canal, deem um like se vocês gostaram. E até mais.